Queridos irmãos, queridas irmãs, caros sacerdotes, diáconos, mais uma vez saúdo a todos e agora os convido a este momento de acolhida da Palavra de Deus que nos foi anunciada. Ouvimos as parábolas que Jesus conta sobre o reino de Deus, a semente que é lançada à terra e é acolhida pela terra. Nós somos esta terra que acolhemos ou não acolhemos a semente. Pois bem, convido a todos a sermos a terra boa, bem disponível, aberta para acolher a semente do reino de Deus que o Evangelho nos traz. Jesus inicia a sua pregação dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, convertei-vos, voltai-vos para o Evangelho, convertei-vos e acolhei o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Você vê que até Jesus tinha a preocupação de fazer compreender o que é o reino de Deus e usava comparações para falar das coisas de Deus. Jesus usa as comparações servindo-se das coisas que são conhecidas para falar do reino de Deus. Fala das plantas, fala da semente, fala da mulher que faz o pão, fala do pescador que recolhe peixes do mar e depois separa os peixes e assim por diante. Hoje ouvimos duas pequenas parábolas que falam do reino de Deus. O reino de Deus que vem a ser quando Deus reina, quando Deus é acolhido, a soberania de Deus é reconhecida. Em outras palavras, a vontade de Deus é acolhida e praticada. O reino de Deus é como a pequena semente que o semeador vai lançar ao campo. Tem o semeador, tem a semente, tem a terra. E Jesus destaca o que faz produzir o fruto. Porque o semeador pretende que haja fruto. Não é à toa que lança semente, ele quer colher. O semeador, o divino semeador é Jesus, é Deus, em outras palavras. A semente é a palavra que Deus nos manda, que Deus nos oferece. A semente, sim, é a sabedoria de Deus que nos é passada, que nos é oferecida de muitas maneiras. A terra somos nós que acolhemos essa semente, ou então não. Uma outra parábola, Jesus diz que a semente encontra vários tipos de terreno e produz frutos ou não, de acordo com o tipo de terreno. Terreno pedregoso, terreno duro, terreno espinhento, terra boa. O fruto será proporcional à qualidade do terreno. Nós somos este terreno. Porém, tem a semente. Não basta ter um semeador, não basta ter um terreno bom, é preciso a semente. E Jesus destaca muito bem na parábola. A semente é que tem a força de produzir. Quando o semeador lança a semente, a terra acolhe, a semente faz a sua parte. Ela brota, ela faz crescer a planta e no devido tempo faz aparecer o fruto, a força da semente. A segunda parábola do grão de mostarda, que de fato é uma sementinha muito pequena, um pozinho na mão da gente. Mas também ela, lançada à terra,
brota e se faz planta grande, a ponto de os pássaros poderem abrigar-se, fazer ninhos à sombra desta árvore, dessa planta, da mostardeira. Pois bem, estas parábolas de Jesus destacam a força das coisas do reino de Deus. Jesus conta essas parábolas para dizer como é que é o reino de Deus, como acontecem as coisas do reino de Deus. A pequenina semente parece nada, mas ela tem força, ela tem capacidade, ela tem vida. E se esta sementinha é bem acolhida pela terra, ela vai produzir o seu fruto. Se o reino de Deus, que Jesus prega, é bem acolhido, ele vai produzir o fruto. Com a pregação do reino de Deus, Jesus ao mesmo tempo faz os sinais que significam o reino de Deus. Primeiramente, expulsa o demônio. Expulsa os demônios porque significa o demônio produz o anti-reino de Deus. O reino da morte, o reino de todos os males, o reino das intrigas, enfim, o reino da falsidade e da mentira, o reino da confusão, do caos. Jesus luta contra o demônio, expulsa os demônios, sinal de que o reino de Deus chegou. Jesus cura os doentes, Jesus sacia os famintos, Jesus anuncia a liberdade para todos aqueles que se acham de alguma forma oprimidos. Jesus anuncia a dignidade da vida a todos, que ninguém pode ser desclassificado ao ponto de não reconhecer a dignidade de pessoa humana, de filho de Deus. Pois bem, sinais do reino de Deus. Quando o reino de Deus é acolhido, aparecem os sinais. Aparecem os sinais. O que significa isso para nós hoje? Significa que também nós somos esta terra. Que de um lado devemos acolher a boa semente. Do outro lado, nós somos os cultivadores desta terra, que devemos semear a boa semente, sem medo, semear com muita fé e confiança de que, sim, as coisas de Deus, com o passar do tempo, com a paciência, produzem o seu fruto. Na certeza de que as coisas de Deus, elas produzem o bem, produzem o que é bom. Tem como fruto a justiça, a paz, a solidariedade, a fraternidade, coisas todas que Jesus enumera, mas também São Paulo enumera como frutos da acolhida do reino de Deus em nós. Pois bem, às vezes pode nos parecer que seria melhor a gente, em vez de acolher e dar atenção à pequenina semente, aos sinais de Deus, usar da força, da violência, usar dos meios mais fortes para impor o reino de Deus. Quando São Pedro quis fazer isso, Jesus disse a Pedro: Pedro, não é por aí, guarda a tua espada na bainha. Não é pela violência, não é pela força, não é pela prepotência que o reino de Deus se impõe, mas pela conversão da vida às coisas de Deus. Então o reino de Deus aparece. Então o reino de Deus faz aparecer o seu fruto na convivência. Nós poderíamos perguntar, mas até hoje existe a confusão no mundo? Por que existe ainda? O reino de Deus não se impôs ainda, então é muito fraco o reino de Deus. O reino de Deus não é fraco, mas conta com a nossa participação. Sim, o reino de Deus conta com a nossa participação para que o seu fruto apareça. E muitas vezes o fruto não aparece porque os discípulos daquele outro reino acabam impondo um outro reino, o reino da violência, o reino de morte, o reino de injustiça, o reino de desrespeito, enfim, um reino que não é de Deus.
e então os males todos que vão aparecendo. Não nos deixemos levar pela tentação de querer forçar o reino de Deus pelos nossos meios, pelos meios da violência, da força, da opressão. Isso no Antigo Testamento, na Bíblia, era sempre dito como uma idolatria. O povo de Israel, muitas vezes, no Antigo Testamento, é reprimido pelos profetas, repreendido, porque recorre à força das armas, à força dos carros de guerra, dos exércitos, para fazer valer a vontade de Deus, e não dá certo. E Deus reclama: justiça que eu quero, conversão que eu quero, respeito à minha vontade, aos mandamentos é que eu quero. Isso sim faz valer o reino de Deus e aparecer o verdadeiro fruto do reino de Deus. Uma aplicação muito concreta para a nossa vida: confiar na ação do reino de Deus, da pequenina semente, na educação dos filhos. Educar os filhos segundo os valores do reino de Deus. Educar os filhos a acreditar naquilo que é bom e não ceder à tentação de abraçar a violência, por exemplo, os meios violentos, os meios desonestos para impor, de alguma forma, a solução dos problemas. Não é por aí que Jesus ensina. E nós mesmos somos chamados todos os dias a nos convertermos mais e mais a esta lógica do reino de Deus, acolhendo a sua vontade em nossa vida, os seus mandamentos, e então os frutos do reino de Deus aparecem também em nossa vida. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo, que dá a vida, a vitalidade ao reino de Deus, nos ajude a acreditar, a continuar a crer na força do Evangelho. Esta semana o Papa Francisco, certamente puderam ver, participou de uma reunião importante na Europa, dos grandes, tidos como grandes porque representam as grandes economias do mundo. O Papa não foi lá representando nenhuma grande economia, nenhum grande poder militar. O Papa foi lá com a força do Evangelho, com a fragilidade do Evangelho, se queremos. E lá fez a presença no meio dos grandes deste mundo, dizendo por onde as coisas deveriam ir para se encontrarem as soluções para os problemas deste mundo. O Papa nos dá o exemplo do que nós devemos também fazer: acreditar, sim, acreditar na poderosa fraqueza das coisas de Deus. Amém.